Olá, internautas do J+, hoje a coluna está conversando com um dos políticos mais importantes aqui de Canoinhas, que é o vereador Paulo Blinski. Eu falo da importância dele porque ele participou, pelo menos, dos últimos 4 governos. Ele foi eleito vereador nas últimas 4 eleições, então ele conheceu tanto o governo do MDB, trabalhou diretamente com o governo do MDB, como trabalhou com o governo agora do Beto Passos, né, nesse primeiro ano de gestão. E pode, nessa entrevista que a gente vai fazer agora, além de traçar um panorama paralelo entre esses governos, também falar sobre a carreira dele como vereador, né, e os planos futuros, que foi o motivo justamente dessa entrevista, porque o Paulo declarou recentemente que pretende não disputar mandato, o 5º mandato, né, que ele poderia disputar nas próximas eleições para a Câmara de Vereadores. Eu começo cumprimentando ele, agradecendo, né, por ele ter aceitado o convite para essa entrevista e perguntando o motivo pelo qual ele pretende se desligar da política. Paulo, tudo bem com você? Tudo bem, Ginei. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Agradeço também aos internautas por estarem acompanhando a entrevista. Ginei, eu não vou me retirar da política. Eu pretendo não disputar a próxima eleição. Uma pausa. A pausa na próxima eleição como candidato. Vou trabalhar na próxima eleição, com certeza, como advogado de partido, vou militar partidariamente, apoiando a candidatura a prefeito que o nosso partido tenha, mas não pretendo disputar a próxima eleição em razão de compromissos profissionais e situações particulares que eu tenho que talvez não vão me propiciar ter um desempenho com uma dedicação necessária no próximo mandato. Eu tenho alguns compromissos que me tomam tempo a nível de região e até fora da região, a nível de sul do Paraná, envolvendo processos e clientes, envolvendo atividades que eu desempenho e que estão me tomando um tempo bastante considerável. Então eu acredito que eu vou ter uma dificuldade enorme no próximo mandato, principalmente no início do próximo mandato. Analisando esses fatores, analisando que já fiz também a minha contribuição nesses 4 mandatos no Executivo, e que talvez seja o momento até de não disputar a eleição para até permitir a renovação de uma vaga. Não que eu tenha uma vaga garantida, porque eleição ninguém tem vaga garantida, mas tem uma eleição viável. Tenho nos 4 mandatos que disputei, sempre tive uma votação considerável. Depois que anunciei que pretendia não disputar a eleição, recebi inúmeras pessoas, amigos, eleitores, entidades me cobrando: olha, Paulo, você tem que repensar essa situação, a gente quer que você permaneça. Enfim, teria uma eleição com possibilidades, mas acredito que essa decisão é uma decisão bastante madura. Vamos torcer aí que nós tenhamos uma próxima Câmara muito atuante, uma Câmara bem dedicada, igual esta que está agora, que é uma Câmara muito boa. Então são esses os fatores que me levaram a não disputar a eleição para vereador na próxima. Agora, politicamente vou continuar atuando e futuramente em outras eleições também é possível que dispute. É interessante que essa sua decisão, aliada à decisão da vereadora Thelma Bley e da Camila Lima, que também já sinalizaram que não vão para a disputa, e da Norma Pereira, que possivelmente vai disputar na majoritária, a gente tem aí pelo menos 4 vagas, quase metade, né, dos atuais vereadores não concorrendo. A renovação, historicamente, a renovação da Câmara de Vereadores é de 50%. Sim. Então a gente teria aí, né, na possibilidade dos demais que se candidatem chegarem ali a 25% das vagas, você tem aí uma renovação histórica, né? Com certeza, a gente vai ter uma renovação levando em conta esses nomes e caso não disputem, né, porque a vereadora Thelma, a vereadora Camila e a vereadora Norma, caso disputem a eleição, são candidatos, pré-candidatos aí com uma viabilidade bastante forte, mas não disputando, vai abrir automaticamente essas vagas e com outros nomes que vão surgir, a gente vai ter uma renovação, quem sabe, de 60%, 70% da Câmara, né? Isso é possível acontecer, sim. Isso é bom? Eu acredito que a renovação é boa, né? Precisaria também ter que os que ficarem com experiência, que tenham uma capacidade de auxiliar que essas ideias novas encontrem ali o apoio de como praticar, de como colocar em prática essas boas ideias. Se tiver uma experiência produtiva de bons vereadores, com uma renovação de boas pessoas, com certeza vai dar certo. Você falou sobre a disputa, né, para prefeito, que vai ajudar e tal.
PSD já tem um candidato, que é Beto Sim. Passos, né? Acho que isso já está mais que definido. É uma candidatura natural, né? Enfim, a gente está no momento que não existem ainda candidatos, né, Dinei? A candidatura oficialmente é só após a convenção, mas os pré-candidatos já estão com o nome no mercado, né? E o Beto é o nome natural do PSD. Muita gente já cogitou você ser candidato a prefeito e vice principalmente. Essas ideias chegaram a ser discutidas, analisadas? Não nesse momento, até porque na verdade o Beto, o PSD vai trabalhar com a possibilidade de coligação, né? E havendo a coligação, o vice seria de outro partido, né? Então não foi cogitada essa possibilidade. O MDB é o parceiro ideal? É o parceiro que mais tem contato com o PSD? Como é que está essa negociação? Não, o MDB é um grande partido em Canoinhas. Eu, que já fui líder de oposição no governo do MDB, você fez uma ampla cobertura na época, desde o início do meu primeiro mandato, você tem acompanhado a vida política. O MDB é um partido que ele tem uma colaboração muito grande no desenvolvimento de Canoinhas, isso não pode se negar. Ele tem uma militância política muito forte e ele tem um quadro com grandes nomes. E cito aqui, pedindo permissão a eles, por citar o nome sem ter autorização, mas vou citar o ex-prefeito Beto Faria, o ex-vice-prefeito Vilso Pereira, a vereadora Thelma, que embora tenha a cogitação de não disputar a eleição para vereadora, mas é um grande nome para a majoritária. Às vezes a gente não fala no nome da vereadora Thelma, mas a Thelma é uma pessoa com experiência no executivo e no legislativo. O vereador Paulinho, que é um nome novo, que agora, enfim, vai mostrar com certeza um grande trabalho na presidência da Câmara, e o ex-prefeito Leoberto, que tem um histórico de grande votação e de um bom governo. Então, o MDB tem nomes fortes. Não há uma animosidade de minha parte ou de parte do prefeito Beto Passos ou do PSD com relação ao MDB. Muito pelo contrário. Eu, quando fui vereador de oposição do ex-prefeito Leoberto Weiner, sempre tive com ele um bom relacionamento. Muitas de minhas ideias foram acatadas. Reconheço que ele promoveu grandes avanços em Canoinhas, assim como o Beto Faria. Então não há uma negociação, mas há um respeito, com certeza, pelo menos de nossa parte, e quero te dizer que mútuo também, porque a gente tem, sempre quando conversa com Beto Faria, Wilson Pereira, Thelma, Paulinho, a gente recebe um bom tratamento, reconhecendo também o trabalho que a gente faz. Mas é viável essa coligação PSD-MDB? É possível, é uma coligação possível, são duas grandes forças, né? Esqueceria-se o passado, esqueceria-se a eleição passada e a eleição, volta à frente. Porque a eleição passada, embora o Beto Passos ganhou, está lá na prefeitura, o Beto Faria perdeu, não conseguiu a sua reeleição, mas não houve uma inimizade naquela eleição. Foi uma eleição que ficou encerrada na questão política. Mas muita gente virou a cara um para o outro, não na esfera política, mas principalmente na esfera eleitoral, né? Os eleitores, muita gente brigou, né? Sim, mas isso é uma questão... Será que para o eleitorado isso não pode soar um tanto quanto, estão me traindo porque lá comprei briga por causa disso? É que o que talvez precise, é uma coisa até difícil de falar, mas no período eleitoral muitas vezes a emoção fala mais forte do que a razão. Às vezes no período eleitoral a pessoa que está aí na cidade conversando com todo mundo, amiga de todo mundo, ela pega a briga com alguns por causa de uma questão política e depois lá na frente ela vai ver, puxa, mas o outro candidato também era uma pessoa boa. Sabe? Eu não vejo essa dificuldade. Eu vejo que se o projeto for bom, as ideias forem boas e se trabalhar em algo bom para Canoinhas, o eleitor vai ter essa proposta para analisar. E o PL, como é que fica nessa história? Porque o PL foi decisivo na eleição passada, se há de reconhecer, né? A presença do Renato Pique na mesma chapa do Beto Passos decidiu aquela eleição. Sim. Como é que fica o PL nessa história? Eu não tenho conversado com o pessoal do PL ultimamente sobre essa situação. O PL é um grande partido, tem o vice-prefeito, que é um nome expressivo, né? Teve uma eleição recentemente para deputado, a qual eu apoiei ele, inclusive, mas eu te falo assim, Ednei, essa decisão futura, coliga com partido A, partido B ou partido C, o primeiro passo que tem que ser dado é a definição do atual prefeito, do atual vice, se eles vão manter a dupla ou não.
se eles têm o entendimento de que vão manter a dupla e vão concorrer novamente, obviamente que vai descartar a coligação com outro partido que queira fazer parte da majoritária. Essa conversa não existiu. Pelo menos no meu conhecimento, não chegou que houve uma decisão de não vamos mais concorrer junto. Né? Claro que, por certo, o vice-prefeito também conversa com outros partidos para viabilizar uma candidatura na majoritária. O Beto Faria, com certeza, conversa com outros partidos. Os pré-candidatos do MDB também conversam. A vereadora Norma conversa. Esse é o momento de conversação para verificar quais os projetos que se afinam melhor. Se você tivesse que apostar, você é um bom analista político acima de tudo, o que você apostaria? Nós teríamos aí Beto Passos como o nome mais certo e absoluto para a disputa, mas ele disputaria com quem, na tua visão? Eu te falo, não talvez levando em conta a disputa eleitoral do ano que vem, desse ano em si. Eu te falo dizendo que nós temos condição de ter a vereadora Norma em Brasília. É uma possibilidade real, caso ocorra a eleição do titular da vaga, que tenha uma eleição viável no município de Lages. E o vice-prefeito Renato Pique quase se elegeu deputado estadual. Tem uma eleição para deputado estadual viável na frente. Por que não haver um grande entendimento em Canoinhas, independente das nossas divergências de paróquia que há às vezes, e nós temos um grande grupo com condição de ter boas pessoas no executivo, temos um deputado federal, temos um deputado estadual. Por que não é possível isso? Sabe? Então eu imagino que esse fator vai pesar na definição da dupla. Então a leitura seria a seguinte: a gente poderia ter, né? Claro que tudo são hipóteses, né? Mas a hipótese ideal para você seria Norma em Brasília, Pique em Florianópolis, e aqui teríamos Beto Passos com o MDB governando juntos. Eu vejo o que impediria um candidato do MDB para atrapalhar, entre aspas, né, a eleição do Pique lá em 2022. Se chegar no entendimento desses, e estou te falando aqui sem autorização, sem ter conversado com a vereadora Norma, sem ter conversado com o vice-prefeito Renato Pique, é uma hipótese que cogito aqui. Dentro de uma situação dessa, nós teríamos uma força eleitoral muito maior para a vereadora Norma na próxima eleição, imaginando que ela já pode assumir Brasília no ano que vem e viria com uma reeleição, uma força muito maior para o Renato Pique se reeleger. Ora, não é o que nós precisamos de representatividade a nível federal, a nível estadual. Bom, para isso alguém tem que ceder algo. Ninguém vai querer, nenhum partido vai ser o chapa pura na prefeitura e eleger um deputado com forças próprias. Aqui, se nós não nos unirmos, nós vamos ficar disputando eleição a cada 4 anos, que um vai ganhar, outro vai perder. Tem sido bem administrado, por A, por B ou por C, mas a grande força a nível estadual e a nível federal não vai vir para nós, porque não vamos ter um representante lá. Nós já não temos agora. Aí, diante disso, a gente teria, né, vamos supor, uma coligação em MDB e PSD, o desafio do Beto Passos viria provavelmente do PSL, que é um partido que cresceu de forma exponencialmente, né, com a eleição do Jair Bolsonaro. A gente não pode esquecer que no passado, o ano retrasado, o Bolsonaro teve aqui 70 e pouco % dos votos aqui em Canoinhas, né? Quer dizer, um potencial muito expressivo. E eles vão ter candidato a prefeito e não existe hipótese de coligação com o PSD, porque eles se dizem de pensamento contrário, né? Qual vai ser a influência de Jair Bolsonaro na eleição municipal? Cada eleição é diferente, né? A eleição, o Jair Bolsonaro ganhou uma eleição com um percentual muito significativo aqui, mas ele não é candidato a prefeito de Canoinhas. Mas o partidário dele vai ter o voto. Se for uma boa pessoa... Isso é do Moisés, né? Isso, e o Moisés também. Moisés é um luz desconhecido. Exatamente, mas foi na onda, né? Foi a onda Bolsonaro. Mas é que eu digo, essa onda Bolsonaro persiste ano que vem? Não, a onda Bolsonaro não. Se o PSL ou o partido que o Bolsonaro está fundando, se tiver viabilidade eleitoral para essa eleição. Se tiver um bom candidato com um bom projeto, a população vai analisar essa situação do candidato. Claro que se ele tiver um bom candidato com um bom projeto, com o apoio do presidente, é uma candidatura que ganha uma força considerável. Mas não necessariamente, olha, eu sou do partido do presidente da República, eu vou me eleger, não. A população vai analisar o projeto, analisar o perfil
do candidato, né? Eu não sei quem poderia ser, né? Mas se tiver alguém com um bom perfil. A gente teve algo parecido aqui na nossa região em 2004, eu já não me lembro o ano exatamente, mas quando o Lula estava com a sua imagem muito em alta e era presidente, o Beto Souza se elegeu prefeito de Mafra pelo PT, né? E o Beto Passos teve uma boa votação aqui pelo PT. Pelo PT, exatamente. São momentos políticos, né? Agora, o Beto Passos... Eu te pergunto se esse momento político que a gente vive do Bolsonaro em alta vai persistir. Mas eu até cito para você os dois exemplos que você mencionou, Dinei. O Eto Schulze vinha da tradição do pai dele, que já havia sido prefeito. Ele já tinha disputado, havia sido, se não me falha a memória, vereador em Mafra. Isso. Enfim, teve essa situação. O Beto Passos, ele teve uma grande votação para prefeito, mas ele tinha sido o vereador mais votado da história de Canoinhas na eleição anterior. Então a população não analisou somente, ele é ligado ao partido do presidente da República, analisou outros detalhes, né? Tinha também a popularidade do rádio. Exatamente. Mais, né? Então, por isso que eu te falo, se houver um candidato, qualquer candidato que seja apoiado pelo governador ou pelo presidente da República, se ele tiver um potencial eleitoral bom, bons projetos, com certeza é uma candidatura que se destaca. A gente falou do Moisés e você tem sido um crítico do governo na Câmara de Vereadores. Você sempre foi crítico, aliás, aos outros governos, mas você acha que esse está se superando no sentido de dar as costas para a região? O governo está perdido, né? O governo está perdido. Quando a gente critica, e aqui eu já fui oposição e já fui governo e sou base de governo no município. Nós temos que saber criticar e saber ouvir críticas. Então não pode, quando eu sou oposição, ter o pensamento que nada presta e nem ao contrário, quando eu sou governo, dizer não está acontecendo por culpa de alguém que não o governo. Ora, o governo do Moisés, neste um ano, ignorou nossa região. Nós não tivemos nenhuma atitude produtiva, nenhum pensamento para nós aqui. O Moisés se elegeu numa onda, entrou num barco que talvez não imaginava que ia chegar onde chegou. Mas chegou, é o governador. Então, se não tinha o conhecimento, não tem a noção da realidade do Estado, tem estrutura para ter. Ontem, por exemplo, na Câmara foi lida uma resposta que a Secretaria de Saúde mandou para nós, dizendo que a nossa agência já não tinha a atividade que nós alegávamos que tinha para manter ela aberta. Então, quer dizer, o governo não conhece. Claro que ainda tem tempo, passou o primeiro ano, mas é um mau sinal, é um sinal de desinteresse de conhecer a nossa realidade. A democracia, o sistema democrático, ele é ótimo, obviamente, não existe nada melhor, né? Porém, ele forma ciclos que se iniciam e que sempre aquele velho discurso, né? O que estava anteriormente não fez nada e agora eu vou ter que fazer tudo do começo. Exatamente, dentro dessa linha. E houve na eleição passada um grande movimento de renovação a nível do Brasil, né? E como eu te disse, ele não tinha experiência, não tem experiência, mas isso não é nenhum pecado. Agora, já se passou um ano de governo, o governo tem uma estrutura muito grande. E nesse um ano, para nós aqui, para Canoinhas, não aconteceu nenhuma medida que o governo tenha tomado que nós dissessemos, olha, vai buscar resgatar a questão histórica da região nossa. Ah, mas outros governadores não fizeram. Mas com outros governadores, pelo menos, a gente tinha um diálogo. Tinha a região, tinha um deputado também estadual que estava lá para representar, hoje não tem. Quem sabe em outras regiões a representatividade consegue fazer que o governo do estado seja mais presente. Aqui a coisa está funcionando como se não tivesse governador. Se nós não tivéssemos um governador de Santa Catarina hoje, a estrutura que está aqui ia funcionar do mesmo jeito, a estrutura estadual. Paulo, só voltando à questão da eleição municipal, no ano passado teve um episódio que foi muito rumoroso, né? Que foi que você desencadeou quando você falou na Câmara que não havia acordo nenhum para eleger o Gil Baiano como presidente da Câmara naquele ano, e portanto o voto estava livre, votava-se em quem quisesse. A fato contínuo, o Paulinho Basílio foi eleito. Muita gente interpretou isso aí como uma sinalização do PSD, né? Do partido do prefeito, que você faz parte, para o MDB figurar na vice do Beto Passos. O que tem de verdade nisso? Bom, com relação ao acordo para a eleição do Gil Baiano, eu não participei de reunião, de decisão nenhuma. Eu escutei durante esses 3 anos que havia um acordo que seria o PSD no primeiro ano e o PR, o atual PL, nos últimos 3.
mas eu jamais fui consultado e eu jamais participei de uma reunião e jamais aderi a este acordo. Então, por essa razão da minha liberdade de poder escolher a candidatura que eu entendesse melhor no momento que fosse o caso. Nós tivemos na eleição do vereador Coronel Mário, nós tivemos a eleição do Célio Galeski, que foram eleições que não ocorreu disputa, foi feito um entendimento e eles foram candidatos unânimes da Câmara. E nesta eleição surgiu a vontade do vereador Paulinho Basílio de disputar. Se você me perguntar, o ex-prefeito Beto Faria, o ex-vice-prefeito Wilson Pereira, te pediram para apoiar a chapa do Paulinho Basílio? Sim, eles me pediram. Eles entenderam que talvez fosse importante, até para uma boa harmonia futura essa situação? Sim, eles me pediram. Mas não houve um pré-acordo, olha, a gente elege o Paulinho Basílio, porque daí o PMDB continua conversando ou vai conversar. Não, foi uma decisão minha, entendendo que era o momento do Paulinho estar se destacando, um vereador que tem boas ideias, e o Baiano iria fazer com certeza uma grande administração, mas o Paulinho é algo que é uma situação que nós precisamos dar oportunidade para demonstrar o trabalho dele, até para a gente ver o potencial dele futuro. Não vai ter cobrança disso aí. Né? Em política não existe almoço de graça, né? A gente sabe que não existe, em economia e política não existe almoço de graça. Mas enfim, é esse o posicionamento do PSD. Quer dizer, deixar ele livre para governar. O Paulinho é o presidente da Câmara para fazer a presidência da maneira que ele entenda que deva fazer. Se você conversar com ele, você vai ver que eu posso até dar alguma sugestão se ele precisar, mas ele tem a total liberdade administrativa na Câmara. E eu vi na tua coluna, hoje você fazendo uma menção sobre a questão lá dos gestos na política, né? Talvez possa ser interpretado como um gesto, porque se nós entendêssemos, ou se eu entendesse, não, eu não vou votar no Paulinho, porque o Paulinho é do PMDB, ou do MDB no caso, eu ia estar dando um gesto de que não, então vocês são de um lado e a gente é de outro. Não, o gesto é que, independente do partido, se no meu entendimento pode fazer uma boa administração, pode ser um bom presidente de Câmara, eu posso votar nele. Também pode ser interpretado como um gesto de que, estamos aqui, se vocês tiverem interesse em compor, estamos abertos. Se for para um bom projeto para Canoinhas, sem problema nenhum. Bacana. Vereador Paulo Luinsky, já encerrando, né, o 4º mandato como vereador da Câmara de Vereadores, encerrando neste ano, anunciando aqui para a gente a pretensão de não concorrer ao 5º mandato, mas vai permanecer na política e possivelmente vai voltar na próxima eleição, concorrendo a algum dos cargos aí da eleição municipal. Obrigado, Paulo, agradeço a participação aqui na coluna e desejo sucesso. Obrigado, Ginei, eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima.